digital, o evento busca promover trocas de conhecimentos e sedimentar o intercâmbio entre pesquisadores sobre suas experiências em educação à distância e na incorporação de tecnologias para a inovação pedagógica. A etapa virtual do evento acontece de 8 a 25 de setembro de 2016, enquanto a presencial ocorre de 26 a 27 de setembro na Universidade Federal de São Carlos. O Grupo Horizonte SA de UFSCar, com apoio da CAPES, FAPESP, PPGE e PPG-CTS, convidam toda a comunidade que pensa e faz educação para participar do CIED Imped 2016. Saiba mais em cied-2016.ead.ufscar.br ou pelo e-mail cied2016horizonte@ead.ufscar.br. Entre os dias 8 e 25 de setembro, a UFSCar cedia a terceira edição do Simpósio Internacional de Educação à Distância e Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância, o CIED Imped 2016. Organizado em duas etapas, uma virtual e outra presencial, e com o tema Formação, Tecnologias e Cultura Digital, o evento busca promover trocas de conhecimentos e sedimentar o intercâmbio entre pesquisadores sobre suas experiências em educação à distância e na incorporação de tecnologias para a inovação pedagógica. A etapa virtual do evento acontece de 8 a 25 de setembro de 2016, enquanto a presencial ocorre de 26 a 27 de setembro na Universidade Federal de São Carlos. O Grupo Horizonte SA de UFSCar, com apoio da CAPES, FAPESP, PPGE e PPG-CTS, convidam toda a comunidade que pensa e faz educação para participar do CIED Imped 2016. Saiba mais em cied-2016.ead.ufscar.br ou pelo e-mail cied2016horizonte@ead.ufscar.br. Entre os dias 8 e 25 de setembro, a UFSCar cedia a terceira edição do Simpósio Internacional de Educação à Distância e Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância, o CIED Imped 2016. Organizado em duas etapas, uma virtual e outra presencial, e com o tema Formação, Tecnologias e Cultura Digital, o evento busca promover trocas de conhecimentos e sedimentar o intercâmbio entre pesquisadores sobre suas experiências em educação à distância e na incorporação de tecnologias para a inovação pedagógica. A etapa virtual do evento acontece de 8 a 25 de setembro de 2016, enquanto a presencial ocorre de 26 a 27 de setembro na Universidade Federal de São Carlos. O Grupo Horizonte SA de UFSCar, com apoio da CAPES, FAPESP, PPGE e PPG-CTS, convidam toda a comunidade que pensa e faz educação para participar do CIED Imped 2016. Saiba mais em cied-2016.ead.ufscar.br ou pelo e-mail cied2016horizonte@ead.ufscar.br. Entre os dias 8 e 25 de setembro, a UFSCar cedia a terceira edição do Simpósio Internacional de Educação à Distância e Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância, o CIED Imped 2016. Organizado em duas etapas, uma virtual e outra presencial, e com o tema Formação, Tecnologias e Cultura Digital, o evento busca promover trocas de conhecimentos e sedimentar o intercâmbio entre pesquisadores sobre suas experiências em educação à distância e na incorporação de tecnologias para a inovação pedagógica. A etapa virtual do evento acontece de 8 a 25 de setembro de 2016, enquanto a presencial ocorre de 26 a 27 de setembro na Universidade Federal de São Carlos. O Grupo Horizonte SA de UFSCar, com apoio da CAPES, FAPESP, PPGE e PPG-CTS, convidam toda a comunidade que pensa e faz educação para participar do CIED Imped 2016. Saiba mais em cied-2016.ead.ufscar.br ou pelo e-mail cied2016horizonte@ead.ufscar.br. Entre os dias 8 e 25 de setembro, a UFSCar cedia a terceira edição do Simpósio Internacional de Educação à Distância e Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância, o CIED Imped 2016. Organizado em duas etapas, uma virtual e outra presencial, e com o tema Formação, Tecnologias e Cultura. Senhoras e senhores, bom dia.
Solicitamos aos portadores de telefone celular para colocarem os aparelhos em modo silencioso. A Administração Superior da Universidade Federal de São Carlos, a Secretaria-Geral de Educação à Distância e o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação em Educação, Tecnologias e Linguagens, o Horizonte, desta universidade, têm a satisfação e a honra de darem início à solenidade de abertura da 3ª edição do Simpósio Internacional de Educação à Distância e Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância, o CIED-IMPED 2016. O CIED-IMPED 2016 tem como tema Formação, Tecnologias e Cultura Digital. Desta forma, o seu objetivo é propiciar um espaço de análise e divulgação dos estudos sobre as implicações diretas e indiretas da utilização pedagógica das tecnologias atuais na educação. Assume-se como pressuposto que a educação não pode andar na contramão da realidade histórico-cultural e que o uso de recursos tecnológicos de interação, informação e comunicação precisa ser considerado numa educação de qualidade. A proposta é promover trocas de conhecimentos a respeito das relações entre a educação presencial e a distância, em prol de uma educação de qualidade, com particular atenção ao contexto da cultura digital. O evento visa também sedimentar o intercâmbio entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros sobre suas experiências em EAD, estimulando parcerias e o debate coletivo sobre a natureza e o desenvolvimento de pesquisas que envolvem o fenômeno educativo em sua relação com as tecnologias de informação e comunicação. Sejam todos muito bem-vindos ao CIED-IMPED 2016. Iniciando, então, esta solenidade que marca o começo das atividades do 3º Simpósio Internacional de Educação à Distância e Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância, convido para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: a pró-reitora de graduação da Universidade Federal de São Carlos, professora doutora Cláudia Raimundo Reis, neste ato representando o magnífico reitor da UFSCar, o professor doutor Targino de Araújo Filho. O vice-diretor do Centro de Educação e Ciências Humanas da UFSCar, o professor doutor Arthur Altran. A coordenadora do curso de bacharelado em Sistemas de Informação na modalidade à distância da UAB-UFSCar, professora doutora Marilde Terezinha Prado Santos, neste ato representando os coordenadores dos 5 cursos de graduação à distância da UFSCar. A secretária-geral de Educação à Distância da UFSCar e também membro da comissão organizadora do CIED-IMPED 2016, a professora doutora Aline Reale. E o coordenador da Universidade Aberta do Brasil, na UFSCar, líder do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação em Educação, Tecnologias e Linguagens e presidente da comissão organizadora do CIED-IMPED 2016, o professor doutor Daniel Mil. Convidamos também a coordenadora adjunta da Universidade Aberta do Brasil, na UFSCar, professora doutora Fabiana Lizarelli. Gostaríamos de registrar e agradecer também a presença do coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFSCar, o professor doutor
Wilson Pedro. Agradecemos também a presença de secretários, diretores, docentes, técnico-administrativos, estudantes e demais membros da comunidade acadêmica da UFSCar, convidados e todos os participantes do evento. Muito obrigado pela presença. Neste momento, nós convidamos todos para, em pé, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Para abrir esta solenidade, ouviremos a professora doutora Cláudia Raimundo Reis, pró-reitora de graduação, representando o magnífico reitor da UFSCar, o professor doutor Targino de Araújo Filho.
Aquele aqui, poderoso. Bom dia a todos e todas. Que bom que tiraram a florzinha aqui, que está muito linda, mas eu sou baixinha, aí eu não apareço, já tem computador na frente. Queria dar as boas-vindas a todos e todas, dizer que o CIED Impede é um evento muito caro para nós. Nós sabemos da importância da educação à distância, das pesquisas em educação à distância para o nosso país. Então, em nome do magnífico reitor, doutor Sargento de Araújo Filho, queria dar as boas-vindas a todos e todas e que vocês tenham um excelente evento. A abertura do CIED Impede 2016 comemora os 10 anos da implantação do Sistema Universidade Aberta do Brasil, a UAB, na UFSCar. Também os 10 anos de atuação do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação em Educação, Tecnologias e Linguagens, o Grupo Horizonte. E os 30 anos do Grupo Formação Básica e Continuada de Professores e outros agentes educacionais. Neste momento, nós ouviremos a secretária-geral de Educação à Distância da UFSCar, líder do Grupo Formação Básica e Continuada de Professores e outros agentes educacionais e membro da comissão organizadora do CIED Impede 2016, a professora doutora Aline Reale. Bom dia. É com imensa satisfação que eu participo dessa mesa. Inicialmente, eu desejo boas-vindas a todos e faço votos e tenho certeza que teremos 2 dias muito produtivos. Bom, eu vou tentar recuperar um pouquinho esses 10 anos, esses últimos 10 anos. Foram anos muito intensos, sem rotina. Então, eu preparei aqui uma fala, vou tentar ler, mas, naturalmente, é provável que eu fale algumas coisas não previstas originalmente. Bom, embora a UFSCar apresente na sua trajetória histórica experiências diversificadas com o uso de EAD, é em 2006 que a modalidade ganha força por conta dos editais, do primeiro edital lançado pelo MEC, na época, a Secretaria de Educação à Distância, com relação à criação, naquela época, da Universidade Aberta do Brasil. De 2006 a 2013, a UFSCar participou anualmente de todos os editais, né, para novos vestibulares. E com a oferta de vagas em 5 cursos muito diversificados, né? Sistemas de informação, aqui representada pela professora Marilde, engenharia ambiental, tecnologia sucrocoleiro, educação musical e pedagogia. Embora o sistema Universidade Aberta do Brasil, ou a Universidade Aberta do Brasil, tenha sido estabelecida como parte de uma política nacional para a formação de professores, consta a lenda, né, que houve um apelo de alguns profissionais do MEC, na ocasião do primeiro edital, que a UFSCar, dada a sua fama de ousada, trabalhasse em outros cursos, né, ofertasse vaga em outros cursos que não as licenciaturas. E assim aconteceu. E uma universidade como a nossa, que não tinha tradição de atuar com educação à distância, vamos dizer, originalmente abre vagas, internamente houve uma chamada, foram feitas 10 propostas, e das 10 propostas, 5 foram bancadas pela universidade como na perspectiva da gente criar esses cursos. E foram esses cursos que eu sinalizei. E foi muito interessante, porque naquela ocasião, dada a não experiência com o trato, digamos assim, com a educação à distância, as propostas, de um modo geral, apresentavam um viés ou uma similaridade muito grande do que é feito no presencial. E naturalmente, ao longo desse tempo, foi necessário se fazer um conjunto de alterações,
considerando que, na realidade, a mera transposição de atividades presenciais para a distância não configura um EAD de qualidade. E foi um trabalho hercúleo, porque a gente não tinha tradição, a gente tinha que aprender a fazer. E a universidade encontrou uma maneira de constituir isso a partir da contratação de pessoas que eram especializadas na realização de EAD. Como exemplo, a gente tem o professor Daniel Mil, que veio naquela ocasião para auxiliar a implantação, junto com ele, vieram outras pessoas, a implantação da modalidade na universidade. E, em termos gerais, de 2007, que foi quando aconteceu o primeiro vestibular, a 2016, nós oferecemos cerca de 5.500 vagas e estivemos presentes em 24 polos, em vários estados do Brasil. Até o momento, quer dizer, esse cenário inicial ele foi se alterando ao longo do tempo, e nós graduamos até o momento 764 estudantes nos 5 cursos, e até o final do primeiro semestre de 2017, a gente vai ter mais 176 novos profissionais. Se a gente pensa nesse número, cerca de 900 estudantes formados nos últimos 10 anos, é um número que ele impressiona, porque, se a gente for considerar os cursos presenciais, eles demoram muitos anos para poder ter esse alcance, né? E a gente fez bem. Além dos cursos de graduação, a UFSCar também tem oferecido cursos de aperfeiçoamento e especialização, né? E, desde a implantação, a gente formou aproximadamente 1.000 pessoas. Internamente, a gente evidencia que o processo de institucionalização do sistema OAB passa por inúmeras fases. Num primeiro momento, eu diria que houve um certo repúdio interno da universidade, considerando que o uso da EAD predominantemente nos cursos poderia implicar um curso de segunda categoria, né? Havia um certo descrédito, um certo ceticismo com relação à possibilidade, às potencialidades de se fazer um bom trabalho e de se formar profissionais com a mesma qualidade que a gente tradicionalmente forma nos cursos presenciais. E foi feito todo um investimento muito grande no sentido de que esses cursos viessem a ter uma existência qualificada, digamos assim, e que pudessem efetivamente atender os seus objetivos iniciais. Primeiro, atender uma população que, de certa maneira, não tinha condições de frequentar uma universidade como a nossa, presencialmente. Geralmente, no início, era uma população mais velha, né, com idade maior do que aqueles que ingressam pelo vestibular presencial, e espalhados aí pelo país afora. A Secretaria de Educação à Distância, ela foi criada em 2008, final de 2008, e instalada efetivamente em 2009, e durante os seus primeiros anos de existência, ela teve basicamente absorvida pelo trabalho do Sistema Universidade Aberta do Brasil, porque é um trabalho muito complexo. A gente, pelo fato de estar espalhado, né, para além do estado de São Paulo, tinha uma demanda de tarefas muito grande. E, então, nesse sentido, a Secretaria, embora ela tenha objetivos mais amplos, ela esteve focada, durante um período bastante grande, na oferta dos cursos do sistema OAB. E sempre trabalhando junto com a coordenação da Universidade Aberta do Brasil. Lamentavelmente, depois de até 2013, a gente viveu, o primeiro semestre, a gente vivia um cenário onde ele era um cenário previsível, era um cenário em que havia um mínimo de controle com relação ao que estava por vir. E isso é fundamental quando se pensa em termos de educação à distância, que você tem que trabalhar com projeções de longo prazo.
Se eu quiser fazer uma boa educação à distância, eu não posso trabalhar de forma improvisada, porque certamente eu não vou conseguir fazer o que eu devo e da melhor maneira possível. Mas, lamentavelmente, devido às modificações e redução do financiamento da CAPES, hoje em dia CAPES, né, que é quem nos financia, e dos parâmetros de financiamento, foi necessário se fazer uma revisão total no modelo que até então era adotado. A gente adotava um modelo que se apoiava em alguns pilares. Um deles era a tutoria virtual, a outro o trabalho nos polos e a tutoria presencial, material impresso e assim por diante. Hoje em dia, foi necessário, quer dizer, de 2013 para cá, de uma maneira bastante dolorosa e árdua, foi necessário se construir um novo modelo. Um modelo que, nos últimos tempos, tem se alterado. Tem se alterado muito a reboque de uma política econômica do que propriamente de uma opção. A gente tenta manter a qualidade do que é ofertado, mas a gente sabe que algumas coisas que eram muito positivas tiveram que deixar de ser realizadas, lamentavelmente. De qualquer modo, eu já estou bastante tempo na universidade, então eu também sei que os períodos de crise eles costumam ser virtuosos para que a gente possa abrir mão de alguns pressupostos, né, de passado, em termos de base de trabalho, e construção de outras bases. E eu acho que a gente está num momento desse, né, de construção de novas bases de um trabalho que envolve a modalidade EAD, como também envolve o uso das tecnologias no ensino superior. Em função respeitando também a especificidade das finalidades da secretaria, a gente começou a investir mais fortemente no ensino presencial, na educação presencial. E, a partir de um trabalho que foi realizado junto com a Prograde, junto com a professora Cláudia Reis, a gente trabalhou aproximadamente 1 ano estudando a validade, maneiras de incorporar os chamados 20% possibilitados pela legislação. A gente chegou à conclusão que talvez, em lugar de aplicar 20%, talvez fosse mais conveniente a gente lançar mão da EAD, das ferramentas tecnológicas, como artefatos metodológicos que favorecessem um ensino mais adequado aos dias atuais. E é isso que tem acontecido. Então, a SEAD vem investindo nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, num viés de educação híbrida, de modo que os cursos presenciais também possam se aproximar das tecnologias, utilizando todas as virtudes que elas possam oferecer. A gente sabe que a educação híbrida ela pode ser adotada de diferentes maneiras, há inúmeros modelos e diferentes níveis e instâncias. Nesse momento, a gente vem trabalhando da seguinte maneira. Em 2015, nós assumimos o gerenciamento do ambiente Moodle, que é aberto para os cursos presenciais, e a gente tem procurado formar os professores para que eles deliberem, que eles decidam a melhor maneira de utilizar as ferramentas e as possibilidades que o Moodle oferece. Então, a gente tem um programa de formação que é oferecido basicamente ao longo do ano como um todo. Se trabalha com um conjunto de oficinas na tentativa de tipo mão na massa, né, que as pessoas então aprendem a fazer as coisas, de modo que a gente valorize o protagonismo que os professores possam vir a ter numa iniciativa como essa.
Mais recentemente, a gente sistematizou uma série de parâmetros, né, para o uso, indicadores para o uso das ferramentas tecnológicas, né, e a gente tem isso produzido e vai ser distribuído para toda a comunidade sob o nome de Marcos da EAD, né, na UFSCar, indicadores para a construção de referenciais de qualidade. A ideia é que esse material possa servir de subsídios para que qualquer pessoa que deseje utilizar tenha uma referência básica. Ao longo dos últimos anos, a SEAD e parceiros, né, seja o PPGE, Programa de Pós-Graduação em Educação, sejam os grupos de pesquisa vinculados e outros, têm realizado inúmeras iniciativas. Uma delas é o CIED, então a gente está na 3ª versão. Um outro conjunto de iniciativas é trazer profissionais renomados à universidade por meio de workshops. Recentemente, em agosto, a gente teve a vinda de um professor canadense, professor Norman Vaughan, trabalhou com a gente durante uma semana sobre aprendizagem híbrida, né, criando e sustentando comunidades de inquirição. E o que eu tenho a dizer é que todas as iniciativas têm sido extremamente relevantes para o nosso crescimento. Um balanço desses 10 anos do Sistema UAB e 8 anos da SEAD aponta que implantar uma cultura de EAD numa universidade como a UFSCar não é uma tarefa trivial. Ao longo dos seus quase 45 anos, a instituição vem trabalhando com elevados índices de qualidade, o que torna a comunidade acadêmica extremamente exigente, sobretudo no que diz respeito às inovações. Tem implicado a construção de diferentes possibilidades curriculares na utilização de recursos e interfaces tecnológicas, o que requer uma mudança, uma alteração na postura do professor e nos procedimentos pedagógicos administrativos, desde a concepção de aprendizagem que se tem, passando pela formação dos docentes que atuam, até a adaptação de novos conceitos num novo modelo. O estabelecimento dessas normas, dessa cultura, com normas lógicas, tempos, espaços específicos, é diferente, são diferentes, né? É diferente do contato presencial face a face, com rotinas e prazos já estabelecidos, e a gente percebe que é uma tarefa bastante complexa e ela é longa, ela não é rápida. Ela exige um conjunto de decisões e uma construção democrática de práticas em várias instâncias, setores e envolvendo diferentes atores. Nesse processo, a gente enfrenta muitos desafios, muitos dilemas, oriundos de demandas políticas, muitas vezes que vêm na contramão, como a gente tem percebido, ou que envolvem um retrocesso, como a gente tem vivenciado atualmente, capacidade instalada, né, necessidade de aderir a novos modelos de formação e ainda se colocando numa situação, numa posição crítica e de vanguarda, né, como se espera de uma universidade como a nossa. A gente aposta que as alterações derivadas do crescimento do uso das tecnologias de educação híbrida no ensino superior apresentem um impacto no conjunto de tarefas sob a nossa responsabilidade, docente, dos departamentos e da universidade como um todo e também do seu financiamento, né? O processo de desenvolvimento dessas atividades, na verdade, ela acaba se espraiando para diferentes setores da comunidade. Todo esse processo exige o repensar a respeito da formação que a gente oferece, seja a formação geral, a formação profissional e científica dos nossos estudantes. E os recursos que têm que ser oferecidos para que a gente possa
atingir, cumprir os objetivos que a gente se propõe. Tem uma série de paradoxos envolvidos, então você acaba tendo que trabalhar com alguns dilemas. A infraestrutura nem sempre é adequada, mas você tem a necessidade, vamos dizer, premente de dar conta de alguns avanços. Você tem algumas barreiras, você tem alguns preconceitos, você tem o impacto das novas tecnologias dos estudantes. Muitas vezes os estudantes trazem para a gente inovações que são desconhecidas da parte de seus professores. Tem a questão dos custos financeiros, que é sempre uma coisa que numa universidade pública ela pesa, né? A gente tem que lidar com a capacidade adaptativa dos atores, que muitas vezes as pessoas sentem dificuldade de sair da sua zona de conforto, né? E, de outro lado, a gente tem todo um avanço que é muito rápido e que, vamos dizer, faz uma pressão muito grande, traz uma pressão muito grande. Esses aspectos exigem a busca de novos interlocutores dentro da UFSCar e fora dela, de modo que a gente possa conceber e realizar, vamos dizer, os nossos objetivos em face de uma nova paisagem que se deslumbra e que implica o desaparecimento da diferenciação entre a modalidade, a distância e a presencial, né? A gente entende que, na verdade, daqui a algum tempo, a nossa expectativa é que a gente fale das duas coisas de uma forma agregada, vamos dizer, sem diferenciação. Não vai fazer sentido você ter diferenciações. Isso exige de uma universidade, da nossa universidade, a capacidade de construir respostas a esses desafios, né? Esse processo, né, de busca de respostas exige, sem sombra de dúvida, a produção de níveis diversos de conhecimento, o trânsito de dos diferentes atores nas novas tecnologias, a capacidade da nossa universidade em aceitar e investir em transformações que certamente vão ser profundas, porque elas vão afetar a horizontalidade e a multiplicidade de fontes do saber, o conhecimento de acesso livre, ferramentas de interação entre as pessoas, sem, com isso, descaracterizar a identidade que construímos. O terceiro CIED impede, como uma iniciativa voltada para essas questões, ela traz consigo novas ideias e perspectivas que vão ser relevantes para as mudanças institucionais e sociais indicadas. E ele já é um contexto que está se tornando tradicional, já que a gente está na nossa terceira edição, para a construção de novos conhecimentos sobre EAD e por meio de um diálogo qualificado entre seus participantes. Então, mais uma vez, eu desejo boa sorte e sejam bem-vindos à nossa universidade. Obrigada. Com a palavra, o vice-diretor do Centro de Educação e Ciências Humanas da UFSCar, o professor doutor Arthur Altran. Bom dia a todos e a todas. Como foi dito aqui, eu represento o SESC, o Centro de Educação e Ciências Humanas. Estou representando a professora Wanda, que é a nossa atual diretora, e que cumprimenta todos vocês. Além de cumprimentá-los, eu gostaria de cumprimentar aqui meus colegas de mesa também e parabenizar os organizadores do evento na figura do professor Mil. Eu sei que tem muito mais gente envolvida, né, alunos, docentes, teatros, mas na figura do professor Mil eu cumprimento ao pessoal que está envolvido na organização. A organização de evento, a gente sabe, é muito trabalho e depois, infelizmente, em geral, a gente aproveita, quem está organizando aproveita pouco todo o conhecimento que gera esses eventos. Então,
fica uma situação interessante de doação à nossa comunidade. Então, cumprimento realmente a todos que estão envolvidos na organização. Cumprimento também aos convidados, não é? Soube que hoje nós teremos uma palestra com o professor da Universidade Aberta de Portugal, José Antônio Marques. Cumprimento ao colega da Universidade Federal do Amazonas, Gabriel Buquerque, ao outro colega da Universidade Federal de Minas Gerais, Eucídio Arruda. E cumprimento também a docentes, a alunos, a PAs, a interessados de outras universidades, de outras instituições que estão nos visitando, que estão visitando a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. Eu gostaria de explicar um pouco a vocês só o que é o SESC, né, o Centro de Educação em Ciências Humanas. No caso da nossa universidade, da UFSCar, nós temos 4 campi, né, e aqui em São Carlos nós estamos divididos, não é, em 3 centros por grandes áreas do conhecimento. Então, no caso do SESC, nós temos, né, sob a nossa responsabilidade, os departamentos, os cursos de graduação e os programas de pós-graduação ligados às humanidades. E, entre eles, 2 dos cursos à distância ofertados pela universidade, o de educação musical e o de pedagogia. Eu mesmo, inclusive, dei aula um tempo no curso de educação musical à distância nos primeiros anos desse curso. Então, é com muita alegria e com uma ligação profunda, não é, com vocês, que nós os recebemos. A minha fala será curta, é mais para cumprimentá-los e nos colocar à disposição de vocês para o que seja necessário ainda agora durante o período de realização do evento. Também nos colocar à disposição, eu digo SESC aí, tanto a direção atual, e tenho certeza que a próxima, que virá, devemos ter uma eleição do SESC agora no início do mês de novembro, mas tanto a atual quanto a próxima certamente estarão ligados com vocês na luta pela manutenção do sistema OAB. Nós sabemos que ele vem enfrentando duras restrições orçamentárias, não é? Os colegas que estão envolvidos têm nos comunicado já há alguns meses, já desde o ano passado, piorado na atual situação. Então, nós gostaríamos de nos colocar também, eu digo o SESC, ao lado de vocês na luta política, que também é uma luta educacional, obviamente, pela continuidade desse sistema e para que não feneça todo o esforço que foi feito pela universidade e pelo país até esse momento no crescimento da educação à distância. Então, eu fico por aqui e um bom dia para vocês, uma continuidade de atividades que seja muito profícua, eu tenho certeza que será. Um abraço a todos e a todas. Convidamos para o seu pronunciamento a professora doutora Marilde Terezinha Prado Santos, que é coordenadora do curso de bacharelado em Sistemas de Informação na modalidade à distância da UAB UFSCar, que representa os coordenadores dos 5 cursos de graduação à distância da UAB UFSCar. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui e recebendo pesquisadores do Brasil inteiro preocupados com a questão da educação à distância. Como já foi dito, estou aqui representando os coordenadores dos cursos de graduação ofertados pelo programa UAB UFSCar e sob a coordenação da Secretaria de Educação à Distância. Conforme a professora Aline já comentou, nós aqui tivemos um desafio de trazer o ensino à distância para dentro da nossa universidade e aprendermos como fazer, né? E tivemos bastante ousadia e criatividade, principalmente os que iniciaram essa batalha. A professora Sandra Bibi, aqui presente, Cláudia, Aline, Mil, e, entre outros, tiveram bastante ousadia de criar um jeito UFSCar de ofertar cursos de graduação e também de especialização na modalidade à distância. Eu, em particular, sou coordenadora de um curso que não é de licenciatura, né? É bacharelado em Sistemas de Informação.
Então, é ciências exatas, ofertado à distância, e em bacharelado. Então, era completamente fora do padrão que, na época, o MEC tinha em vista, porque o MEC queria formar, basicamente, né, professores, que tinham licenciaturas. E nós ousamos, né, falando assim, olha, se é possível formar um bom curso de licenciatura, é possível formar também um bom bacharel, independente da área que a gente tiver que atuar. Foi um grande desafio, foi realmente um grande desafio. Mas a SEAD nos ajudou muito. Em que sentido? Foi realizado todo um esforço para montar equipes de apoio a esse aprendizado. Então, assim, não se aprendeu do dia para a noite, mas nós tivemos muito apoio. Por exemplo, nós temos designs instrucionais, que até então eu nem sabia que existia isso. As DIs, elas acompanham, desde um ano antes da oferta da disciplina, o planejamento da mesma. Então, nos nossos primeiros cursos, foi uma aventura. Por quê? Porque os docentes tinham que ser convencidos que eles precisavam passar por essa etapa, tinham que aprender a trazer aquele conteúdo que ele era expert no presencial, mas que tinham que atravessar para o EAD sem ter o olho no olho, sem ter aquela percepção se o estudante está ou não aprendendo. Aquele reforço que você dá na aula do presencial, olhando para o estudante, você percebe, já perdi o aluno, né? Ele já está com a cabeça em outro lugar, aí você tem que trazê-lo de volta. Na EAD, a gente não tem muito essa chance, né? Então, nós temos que usar outros recursos. E esses recursos foram nos apresentados por essas DIs. Olha, elas tinham a preocupação de buscar como integrar as diversas tecnologias a favor do efetivo ensino-aprendizagem, certo? Tivemos bastante resistência, obviamente, mas acho que vencemos, né? Acredito que sim. Nesse contexto, nós tínhamos também a formação de docentes. Então, nós tivemos que passar por mais essa etapa de convencimento, dizer para docentes com 10, 15, 20, até 30 anos de experiência no presencial, que agora, sinto muito, mas vocês vão ter que passar por uma reciclagem. Vocês vão ter que aprender a lecionar num outro mundo. E aí, novamente, tivemos o apoio da SEAD com cursos de formação de docentes. Então, os docentes tiveram que se tornar humildes, estudantes, e voltar, né, a estudar para entender como é que é esse processo de ensino-aprendizagem. Foi fácil? Não, não foi fácil. Gente, eu fui uma que fui reticente para caramba. Por quê? Porque eu sei quão difícil que é ensinar, principalmente computação, que é da minha área, computação no presencial. Eu falava, meu Deus, ensinar computação na distância, como vai ser isso? Então, até eu mesma entrei mais pelo desafio. Eu falei, bom, se alguém faz, eu vou tentar fazer. Mas eu fui com medo, né? Então, muitas vezes, as pedagogas vinham, conversavam, e nós, das exatas, temos uma encrenca com o pedagogo. Aí o pedagogo está falando do lado, a gente está indo para o outro lado. Aí é como se, assim, o pedagogo, ele pensa, mas na hora da gente colocar em prática, acho que a gente não sabe fazer, né? Então, acaba não dando muito certo. E foi um grande desafio aproximar esses mundos. E, gente, como foi bom isso? Porque nós transportamos essa experiência para dentro do presencial, porque nós percebemos que no presencial nós fazíamos errado. Essa questão de você planejar, de você pensar recursos, poxa, que coisa boa fazer isso para o presencial. Então, nós extrapolamos, nós trouxemos aquele aprendizado que foi um grande desafio para encararmos o ensino à distância
nós trouxemos também para o presencial. Então, no fundo, foi uma revolução o que aconteceu aqui. Agora, e que mais? Bom, nós planejávamos a nossa disciplina, pensávamos vários objetos de aprendizagem, vários recursos, e aí, quem implementa isso? Porque, obviamente, não estávamos falando só com professores de computação, né, que normalmente sabem como fazer a parte computacional da coisa. Mas nós tínhamos que agrupar multidisciplinar. Por quê? Porque eu tinha que ter o pedagogo me ensinando a fazer, eu tinha que ter o ilustrador, o cara que desenvolvia uma animação, me dando suporte nisso, porque eu não ia ficar brincando de fazer animação. E assim por diante. Então, nós formamos, e esse foi o jeito UFSCar de fazer, nós formamos equipes para dar apoio a cada uma dessas etapas. Gente, foi uma maravilha trabalhar aqui. Por quê? Porque eu tinha um problema, eu tinha quem me reportar e dizer socorro. E essas pessoas iam lá e me socorriam. Nós temos uma equipe Moodle, né, que é o AVA que a gente utiliza aqui. E essa equipe Moodle se responsabiliza por fazer toda a configuração de sala. Poxa, abrimos uma nova turma, não tem problema, eles estão lá nos ajudando a rever, a, inclusive, analisar o que deu certo, o que não deu. A SAD nos ajuda com isso, faz uma avaliação do que foi sucesso, do que não foi sucesso, e trazendo para a gente o seguinte: olha, trata de melhorar isso, trata de melhorar aquilo, porque senão não vai dar certo, né? E, finalmente, nós temos, assim, tínhamos que gerar livros, né, materiais didáticos, porque no início a gente gerava bastante livro. Deixa eu até passar aqui um pouquinho. Eu já estava esquecendo os slides. Aqui tem os 5 cursos que a gente tem aqui na universidade, né? Educação musical, olha o desafio, gente. Educação musical à distância. Isamara, você está por aí? Ex-coordenadora do curso, com muitos desafios. Engenharia ambiental. Gente, já pensou o que é ensinar engenharia na EAD? Pedagogia. Pedagogia é o nosso carro-chefe. Esse curso nos mostrou que não só é possível fazer bem feito no EAD, como pode competir diretamente com o presencial. Porque, na hora de fazer a ENAD, os resultados foram fantásticos. Fantásticos. Concorda? Eu estou falando com elas, que é da área delas, né? Mas eu achei fantástico, realmente fantástico. Sistemas de informação. Bom, eu sou suspeita em dizer, mas eu amo esse curso. Tecnologia em produção sucro-alcooleira. Gente, essa área é uma área que aqui para a nossa região é muito, muito importante. E teve gente encarando esse desafio de dar esse curso, né? Mas eu ia seguir em frente para mostrar para vocês o que nós ganhamos com a implantação desses cursos via sistema UAB aqui na UFSCar. Nós tínhamos os livros, né? Nós tínhamos que gerar o material didático, dentre eles estava previsto o livro em papel mesmo, né? Depois a gente até tem o e-book, mas em papel. Nós formamos, né, eu digo, a SEAD formou um grupo de apoio para material didático. Então, nós, docentes, nos preocupávamos com o conteúdo. Agora, quem fazia revisão de português, porque, infelizmente, muitos de nós escorrega, né, nossa língua pátria. Mas fazia-se diagramação, fazia-se revisão. Poxa, é muito confortável nós trabalharmos dessa forma. Eu produzo o que eu sei, que é o conteúdo. As outras partes, temos profissionais adequados para fazer isso. Nesse contexto também, nós tínhamos, e em particular no meu curso, eu tenho um estudante que é cego, né? Então, mais um desafio. Olha só, eu estou ensinando bacharelado de um curso que é basicamente ciências exatas, na educação à distância, e para um estudante que é cego.
ok, tudo certo, como 2 e 2 são 5, né? E aí que nós formamos uma equipe especializada em realizar a acessibilidade de materiais. E aí foi um outro desafio, gente, porque tem algumas disciplinas que são muitas figuras, muitos diagramas, que é difícil da gente traduzir isso para um cego. E vencemos também essa dificuldade, tendo um grupo especializado nisso. Quer dizer, nós temos hoje pessoal com muita competência para ensinar qualquer um a como é que faz a acessibilidade. E muito bem feito. Bom, esse foi um ganho que não tem preço. Não tem preço. O que mais que nós aprendemos? Nós aprendemos a nos organizar. Aquilo que eu falei anteriormente, 1 ano de antecedência, você começar a pensar a sua disciplina, eu acredito que até para os pedagogos isso era só teoria, porque na prática, pelo menos no presencial, a coisa não vira. Ou não virava, porque hoje vira. Pelo menos os meus cursos viram. A construção de boas condições de aprendizado usando o AVA, explorando fóruns, explorando tudo quanto é recurso que eles propiciam. Sabe o que eu cheguei à conclusão? Porque eu dou banco de dados no presencial e na EAD, e laboratório de banco de dados. Na hora que chega em laboratório de banco de dados no presencial, eu simplesmente não tenho controle de quem faz o quê. Você joga o problema, o estudante sai para fazer, né? No EAD não tem isso. Por quê? Porque você põe o fórum, e fala assim, olha, discussões dentro do fórum, acabou o meu problema. Eu sei exatamente quem faz, quem não faz. Olha que beleza. Quer dizer, então, a EAD acabou me ajudando, inclusive, a interagir com meus estudantes durante a execução do seu trabalho, ver para onde que eles estavam indo e corrigir rumo antes deles entregarem seus trabalhos. Então, mais uma coisa assim, a se aprender e trazer, inclusive, presencial, que eu julgava que eu sabia fazer. Como eu era inocente. Eu achava que eu sabia fazer, e agora eu sei que dá para fazer muito melhor. E, por fim, teve também a oportunidade de gerarmos o laboratório de objeto-aprendizagem. Gente, objeto de aprendizagem, a gente sempre pensa para o mundo virtual, né? Mas não. A gente está desenvolvendo objeto-aprendizagem e estamos usando em ambos os mundos, porque só no digital, né? No digital, ele é fantástico, é um instrumento fantástico, não tenha dúvida. Mas, também do presencial, os nossos coitadinhos dos nossos alunos presenciais também têm direito a isso, né? Antes, a gente pensava, coitadinho dos alunos à distância. Hoje eu falo, coitadinho dos nossos alunos presenciais. Eles têm tão menos recursos. Porque hoje eu já migro recursos da EAD para dentro do presencial, porque eu fico com dó deles. Realmente, eles merecem também ter essa chance, né? Mas, como a professora Aline já comentou, já existe um esforço da SEAD trazendo todo esse nosso aprendizado para dentro do nosso presencial. Então, felizmente, a gente vai conseguir fazer com que o melhor dos dois mundos se unam, né? E que, de fato, o objetivo central, que é o ensino-aprendizagem, ocorra no melhor nível. Em relação aos egressos, aqui eu vou pedir licença para falar dos meus egressos. Dos nossos, né, Sandra? Dos nossos egressos. Valiosos egressos. Amo meus alunos, gente. Eu tenho uma relação assim, de paixão com eles. Por quê? Porque eu os admiro muito. São pessoas que são trabalhadores, pais de família, que tiveram que abrir mão, muitas vezes, do convívio da sua família para lidar e ter sucesso num curso que eu sei que é puxado até no presencial. Para vocês terem uma ideia, sistemas de informação no presencial tem taxa de evasão de 80%. Presencial. Então, você imagina o que é isso? Isso é complexidade de um curso que é altíssimo.
Então, o cara que sobrevive numa modalidade à distância, e todos vocês sabem que a modalidade à distância ela é traiçoeira, porque as pessoas pensam na flexibilidade como uma coisa só positiva e esquecem de qual é o peso que se paga. Porque qual é o preço que eu pago? Eu pago tendo que ter muita disciplina, muita convicção de que eu quero fazer aquilo. Porque, senão, sai da nossa pilha de prioridades. Saiu da pilha de prioridades, o cara está fora do curso. Então, esses nossos alunos que conseguem sair são os vitoriosos. Realmente merecem que a gente tire o chapéu para eles. Vários desses nossos egressos, eles lograram primeiro lugar em concursos públicos, vários. Teve um, inclusive, que nós tivemos que dar uma apressada na saída do diploma dele, porque ele ia perder a chance de assumir um cargo. A Aline até lembra dessa história. Vários dos nossos ex-alunos concluíram mestrado em instituições reconhecidas, e alguns já estão encaminhando os seus doutorados. 3 desses alunos usufruíram o programa Ciências Sem Fronteira. Um deles retornou pelo mesmo programa Ciências Sem Fronteira, após a conclusão do BSI, para realizar o doutorado na mesma instituição onde ele tinha feito o convênio de graduação. 4 de nossos egressos hoje atuam como tutores no BSI. 4 retornaram para a nossa casa com o intuito de facilitar a conversa entre estudantes e docentes. Eles conhecem os dois lados, né? Então, eles são fantásticos. O feedback que eu tenho tido em relação a todos os nossos egressos que atuam como tutores não podia ser melhor. Eles, assim, sabe aquela história do aluno chorar? Ai, por que isso, por que aquilo? O tutor que já passou por ali fala assim, menos, porque eu já tive aí desse lado. Aí, ou então, o professor quer pegar muito pesado, o tutor vira e fala, opa, segura, porque os de lá vão arrebentar. Então, esse conhecimento dos dois lados, fantástico, recomendo a todos. Quem tiver aí curso EAD, tenta capturar seus ex-alunos para atuar como tutor. E, se Deus quiser, até como docentes. Tem uma delas aí, até vou voltar ao slide, porque ela é nossa menina propaganda. Essa aqui, Tatiana. A Tatiana está já no metade do doutorado dela, é nossa tutora hoje, e é professora substituta no departamento de computação hoje. Gente, não é para qualquer um, acreditem. E eu tenho uma esperança muito grande de que ela um dia venha a ser docente do nosso curso. E será uma excelente docente, não tenho a menor dúvida disso. E é isso. Agradecida pela atenção de vocês. E que vocês tenham um bom evento. Ouviremos agora a coordenadora adjunta da UAB UFSCar, a professora doutora Fabiana Lizarelli. Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui nessa manhã de segunda com vocês. Agradeço ao professor Mil, que é o nosso coordenador da Universidade Aberta do Brasil, aqui na Universidade Federal de São Carlos. Então, eu sou a coordenadora adjunta, mas é um prazer poder falar um pouquinho da UAB para vocês, nessa abertura, e como tem sido a UAB na UFSCar. Então, como algumas falas já colocaram, a gente teve a criação do Sistema UAB em 2005, uma parceria aí do Ministério da Educação com a Andifes e com algumas empresas estatais, para fomentar a educação superior, e principalmente tentar expandir essa educação superior. Com a abertura de editais, em 2005, 2006, a gente teve em 2006 a participação de instituições federais, estaduais, e aí possibilitou
que a Universidade Federal de São Carlos pudesse estar participando e tendo cursos da Universidade Aberta do Brasil, que foram iniciados em 2007 aqui na nossa instituição. Então, a gente já está aí comemorando 10 anos, né, de UAB, e com frutos maravilhosos, como a professora Marilde já comentou aqui para a gente. Bem, o que a gente tem do sistema UAB para falar? Né, atualmente, são 88 instituições de ensino participando, né, do Sistema Universidade Aberta do Brasil, oferecendo vagas de cursos de graduação e especialização. São mais de 720 polos no Brasil. A UFSCar, né, já teve aí 24 polos, né, hoje, atualmente, um pouquinho mais de 20. Alguns polos, os alunos foram se formando, né, e aí a gente manteve os polos do estado de São Paulo, né, por questões logísticas, etc. Então, assim, o benefício da Universidade Aberta do Brasil é consistente e amplo, né, se a gente for considerar aí o território nacional. Claro que a gente tem 2 cenários, né, do sistema UAB. A gente tem o cenário até em 2013 e a partir de 2014. Então, o cenário até 2013 era de fomento, né, essa sustentabilidade do sistema, e a nossa EAD, o UFSCar, foi muito pautada no sistema Universidade Aberta do Brasil. Então, a gente tem aí o conceito do tripé, né, que a UAB colocou, que seria o tutor presencial, o tutor virtual e o professor, né, como essa base de conhecimento. Então, o tutor presencial fica no polo, né, o sistema UAB tem esse caráter de fazer esse vínculo do governo federal, né, com os municípios, aqueles que tinham interesse em ter esses cursos de graduação e especialização também, né, começaram a se estruturar para receber esses cursos, né? Então, essa integração foi possibilitada pelo sistema UAB. E aí, com isso, criou esse tripé de ter um tutor presencial, que fica no polo, né, fazendo as atividades presenciais, recebendo os alunos para as avaliações, né, e tutor virtual, que auxilia o aluno no ambiente virtual de aprendizado, e o professor, né, que não UFSCar, em grande maioria, professores da casa, né, da própria instituição. Mas a gente também tem professores que a gente chama de voluntários, né, que são aí de outros locais, que nos auxiliam a conseguir colocar em prática os nossos 5 cursos de graduação. Bem, então a gente se estruturou bastante nesse tripé e, claro, por trás disso, né, o sistema UAB possibilitou um fomento de bolsas para esses tutores presenciais, virtuais e professores, e também de custeio, que a gente conseguisse estruturar equipes para que tivesse administração, administradoras de curso, de graduação, que apoiasse os coordenadores de curso, e com isso a gente conseguisse efetivamente conduzir os nossos cursos de graduação. Bem, o cenário começou a mudar um pouco, né? É a maneira de falar, né? Em 2014 a gente teve uma quebra, uma ruptura, né, que a gente estava vendo até ali, e não tivemos mais editais anuais, né, de oferecimento de vagas. Então, isso mudou bastante a nossa rotina. Por quê? Porque a gente tinha uma condução de curso que era, o aluno entrava, se ele reprovava numa disciplina, como tinha um novo edital, uma nova turma entrando, ele participava aí da nova disciplina, e houve uma ruptura nesse momento. Então, a gente começa a ter uma situação onde, se um aluno reprova, que disciplina ele vai fazer? E isso fez com que a coordenação AB, junto com a Secretaria de Educação da UFSCar, tivesse que repensar muito o seu modelo, a maneira como a gente gerenciava, né, os recursos, e também a gente teve, né, muita mudança de recursos, né? Enquanto a gente tinha um planejamento de longo prazo, a gente sabia quanto tínhamos de financiamento, isso mudou, a gente começou a ter bolsas que a gente não sabia no longo prazo, um mês, quantas bolsas vão vir, será que eu vou ter número de bolsas suficientes para pagar os tutores virtuais que já trabalharam, os tutores presenciais, e isso fez com que, ao UFSCar, né, observasse o sistema UAB, pensasse como fazer, como se reinventar. Então, né, momentos de crise servem para que a gente repense e consiga aí criar novas oportunidades e pensamentos, né, para manter o ensino à distância, né, de uma maneira com excelente qualidade, né, a gente pode falar isso dos nossos 5 cursos de graduação e das nossas especializações, mas também
conseguir gerir recursos, né? Então, o sistema UAB faz com que a gente tenha esse contraponto. Então, a gente precisou pensar, poxa, às vezes agora não dá mais para trabalhar com um tutor presencial por curso em cada polo, né? Vamos aglutiná-los, vamos treiná-los para isso. Então, toda a Secretaria de Ensino à Distância foi muito importante para que a gente pudesse também pensar nesses treinamentos, fazer uma avaliação continuada para saber se a nossa qualidade estava sendo mantida. Então, a gente tem aí equipes para avaliar o ambiente, a presença do tutor, a qualidade de resposta de professores, e isso é muito importante para que os cursos do sistema UAB tenham excelência na Universidade Federal de São Carlos. A gente pode falar muito bem nos nossos cursos, né, de graduação dos nossos egressos, pedagogia é muito bem vista, engenharia ambiental é modelo, né, de ensino à distância em engenharia, como a professora Maurílio já falou, né, imaginem dar aula de engenharia, de disciplinas aí mais quantitativas. Eu, além de coordenadora adjunta, sou professora também nos cursos, tanto de graduação como especialização. E uma das experiências mais interessantes da minha vida foi da estatística à distância. Ela não é fácil no presencial, né? Então, mostrar uma distribuição normal, aí a primeira aula que eu dei, eu ficava, uma distribuição normal, a curva na frente da câmera da webconferência, e aí depois eu fui entendendo que havia tantos recursos, né, de tecnologia de informação, e de comunicação que eu poderia utilizar para fomentar esse ensino. Hoje eu passo as minhas aulas para os meus alunos presenciais também. Então, o sistema UAB também tem, né, esse intuito de fomentar pesquisa em tecnologia de informação e comunicação e possibilitar realmente que a EAD se estruture, né, que o ensino à distância se estruture. Então, isso é bastante importante. A gente também tem na UFSCar cursos de especialização como gestão pública, ensino da matemática, que possibilitam aperfeiçoamento, né, de servidores públicos e que a gente consiga, não só o aluno de graduação que não tem acesso, mas a pessoa que quer se especializar também consiga fomentar seu conhecimento, aumentando aí número de aulas, disciplinas, né, conseguindo se especializar numa determinada área. Então, apesar dos desafios dos últimos anos, né, a UAB, né, na UFSCar, tem vencido, né, esses desafios. Não posso dizer para vocês que é fácil, né? Inovar é difícil, então pensar de maneiras diferentes e criar uma nova mentalidade de ensino à distância também é difícil, mas a gente tem vencido e acreditamos muito no ensino à distância na nossa instituição. Espero que ele persista e continue formando egressos com qualidade, não só no curso, né, de sistema de informação, mas a gente tem colocações profissionais de alunos de tecnologia de produção sucroalcooleira, de pedagogia, pessoas que conseguiram cargos melhores, conseguiram passar em concursos, conseguiram fazer seus mestrados, por poderem fazer um curso de educação superior à distância. Não tinham tempo, tinham que trabalhar, tinham condições diferenciadas, às vezes em cidades que não tinham universidades, mas conseguiram vencer. E eu falo que eles são vencedores porque eu não sei se eu conseguiria dedicar 5 anos, né, praticamente todos os finais de semana, estando no polo, fazendo prova, etc., para conseguir esse diploma. Então, para mim, realmente, essas pessoas são vencedoras, né? E assim como as pessoas que aqui dentro da UFSCar também viabilizam o ensino à distância. Para mim, são pessoas extremamente competentes, que têm amor à causa e vestem a camisa, e é por isso que a gente consegue vencer os desafios. Pessoal, eu desejo a vocês um excelente evento e que seja aí de aumento de conhecimento, de grande aprendizado, que vocês possam aí se recordar desse evento durante bastante tempo. Muito obrigada. Com a palavra, a professora doutora Cláudia Raimundo Reis, que é a pró-reitora de graduação da Universidade Federal de São Carlos. Eu tenho mania de desligar o microfone. Então, bom dia a todos e todas. Naquele momento, eu estava fazendo apenas a abertura formal do evento, representando o magnífico reitor.
Então, agora eu gostaria de falar até um pouquinho fora do lugar da como pró-reitora de graduação dessa instituição, embora, finalmente, eu chegue. Isso porque a minha trajetória nessa instituição foi marcada por grandes desafios, né? Então, antes de mais nada, eu queria cumprimentar então a professora Aline Reale, pelo tempo do grupo de formação de professores, professor Daniel Mil, também pelo Grupo Horizonte, que também está comemorando aí o seu 20 anos e o dele 10. É isso, eu não lembro quanto tempo que é cada grupo. 30. Ai, meu Deus, que medo. Passar rápido, né? E o de vocês, 10 anos, né? Então, parabenizar, porque a gente se manter nesses lugares firme pelas causas sempre é muito duro e muito difícil. Eu tive a ocasião de iniciar minha carreira nessa instituição, onde a gente tinha um modelo formativo diferenciado, era uma instituição pequena, né? Nós éramos sei lá, não sei, um pouco mais de estudantes. Eu sei que nós tínhamos 800 estudantes, mais ou menos. Hoje nós temos 14 mil estudantes, né? Então, assim, é um crescimento veloz, imenso, e a EAD teve impacto nisso. A EAD e o Reúne, né? Teve impacto gigantesco, que a gente praticamente mais que duplicou o quantitativo de acesso ao ensino superior, tanto com a EAD quanto os cursos do Reúne. Então, assim, essa universidade é uma universidade marcada por ousadia. Acho que isso coloca a gente numa posição de ter que pensar, porque a gente topa, né? Então, vamos fazer EAD, vamos. Eu mesma fui uma dessas que, quando foi 2006, que houve a proposta dos cursos, estava no departamento, não lembro mais se eu estava como chefe ou não, vamos propor, então vamos, né? E eu mesmo tinha dúvidas em relação ao que era um modelo de EAD, o que seria implantar EAD numa instituição federal. Mas também não sou de pular para trás. Se tem desafio, vamos, né? Então, e aí, né, estávamos em poucos, né, naquele momento, e topamos. Então, vamos fazer EAD. Fui receber um convite, posteriormente, da professora Aline, primeiro para ela ministrar a disciplina. Falava, meu Deus, como que raio que dá aula em EAD, né? Como é que faz para ser professor em EAD? Tudo bem, vamos aprender, né? Então, eu que vim de uma formação numa cooperativa Frenê, estava disposta a aprender um novo, por que não? Vamos aprender um novo. E fazer algo diferente. Experiência extremamente importante para mim. Então, assim, essa instituição, com sua ousadia, inicia suas atividades aí em 2006, formalmente, né? Quando se faz um relacionamento da UAB com a UFSCar, de fato, isso é o formal, porque ainda começa a discussão toda em 2005, eu não vou retomar muito esses aspectos, não. Em 2008, eu já estava, né, além de professora do curso, lá oferecendo as primeiras disciplinas do curso. Fui convidada para ser coordenadora do curso de pedagogia e me aventurei a aceitar esse desafio, né? Eu, professor Glauber, ali, professora Sandra Bibi, os demais não estão aqui, os demais daquele momento não estão aqui, que era o professor Mian e o professor Poiani, né? Oi? Mas eu já não peguei ele, isso. E aí tinha os Joyce, Daniel Mil e Valéria Sperducci, que estavam aí na frente da UAB, na verdade, e a professora Aline implantando uma secretaria de educação à distância que era inexistente na instituição. Aliás, as instituições, cada uma montou no seu modelo, né? Uma montou secretaria, outra virou centro, outra montou universidade separado, enfim. O Brasil fez aí conforme entendia. No nosso caso, nós entendemos que era uma secretaria, portanto, sendo secretaria, atende os cursos de graduação e os cursos de pós-graduação, especialização e extensão. Também fomos pioneiros nisso, porque as primeiras ofertas do Educação para as Relações Étnico-Raciais, que foi ministrado à distância, e Gênero e Diversidade na Escola, foram ofertadas por essa instituição,
pela nossa Secretaria de Educação à Distância, em conjunto com os recursos da Secadi, no caso, né? Era Secadi e CAPES. Então, fora isso, a gente não vou entrar na história da especialização, porque a especialização é bastante grande, atende um quantitativo enorme. Tem, assim, se não me falha a memória, nós temos o de matemática hoje em dia, né? Não sei se já concluiu ou não, e tínhamos mais um que não é hoje gestão pública, isso. E eu vou me ater mais aos cursos de graduação, que é o lugar de onde eu posso responder melhor, né? Sendo eu a atual pró-reitora de graduação. Hoje, para mim, é um dia extremamente importante, primeiro porque hoje nós vamos bater a versão final do nosso regimento de graduação, e nele consta de que não há diferença entre os cursos na modalidade presencial e à distância. Acho que isso é um avanço para essa instituição, acho que isso é um avanço para a discussão nacional. Não foi fácil chegar neste lugar. Qualquer um que esteja aí do lado sabe exatamente do que eu estou falando, porque a gente começou os nossos cursos na modalidade à distância, na instituição, forrados de preconceitos, assim, a gente tinha que quase que convencer o outro que o que a gente estava fazendo não era picaretagem. Desculpe o vocabulário, mas era mais ou menos isso. Era tido como um ensino de quinta categoria, de que não vale, de que é ruim, de que não é possível fazer uma boa formação. E a gente, ao longo desses anos, talvez desses 10 anos, a gente conseguiu não só se consolidar, mas mostrar, sim, a seriedade que nós temos e a preocupação que nós temos com esta modalidade de ensino e como isso significa um processo de inclusão, como isso significa um processo de abertura e de criação de possibilidades para pessoas que estão excluídas ou impedidas de poder fazer um ensino presencial, né? Mais do que isso, acho que hoje a gente conseguiu já chegar numa discussão, pelo menos com os coordenadores de curso, dos cursos presenciais, estão na pró-reitoria, a professora Marilde acompanha bem, porque ela é coordenadora, está em toda reunião, sabe bem que não é tão simples, as discussões são sempre muito inflamadas, mas hoje já é possível discutir o ensino híbrido, e o ensino híbrido ser, sim, uma possibilidade. A professora Aline, aí, toda a equipe, né, da Secretaria de Educação à Distância, que trabalham na educação à distância, aí, que estão nas pontas, tiveram aí na implantação de discussões e de atuação de ensino híbrido para o presencial, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente conseguiu avançar bastante. Então, hoje, o ensino presencial, embora utilizando ainda como metodologia, a gente não quis amarrar tanto nesse primeiro momento a utilização dos 20% da EAD no presencial, dado que para isso você teria que fazer reformulação de curso, né? Então, para obedecer às regras do Ministério da Educação, você teria que fazer toda uma reestruturação dos cursos para poder dizer, olha, então essa disciplina é EAD, essa não é, essa vai só 20% da carga horária dela. Isso é uma discussão que nacionalmente não é clara, né? E a gente escolheu por fazer, não. Na metodologia, o professor decide qual ela utiliza. E nisso nós conseguimos uma brechinha para colocar a utilização da EAD no presencial. E até onde é meu conhecimento, tem sido uma experiência bastante positiva. Para a instituição, primeiro porque ao longo desses 10 anos também a Secretaria de Educação à Distância, em conjunto com a UAB, fez uma formação, até porque foi a UAB que financiou isso, né? A formação dos nossos professores na modalidade EAD. Então, vamos reconhecer também que a CAPES colocou bastante investimento nisso até 2013. Não posso dizer o mesmo dali para frente. Desculpem, mas é verdade, porque eu sofri bastante com essa ausência de recursos, não só os próprios coordenadores, porque a gente ficou com um grande problema na mão, né? Então, houve bastante envolvimento em financiamento por parte da CAPES em relação aos nossos cursos. Então, a nossa instituição recebeu bastante dinheiro para fazer a formação dos nossos professores na modalidade AD, para que eles pudessem atuar na modalidade AD. E isso, claro, que
quase 10 anos depois, propiciou professores formados, um quantitativo grande de professores formados já na modalidade AD, de modo que eles pudessem estar usando isso no presencial. Na ocasião da implantação da modalidade AD, a nossa instituição recebeu 32 vagas de professores, que estão esparramadas na universidade. Nós temos uns 3 centros, de São Carlos, nós temos vagas que foram carimbadas pela OAB. Carimbadas, quando eu digo carimbadas, veio destinada para isso, né, para a implantação dos cursos na modalidade de distância. Então, nós temos 32 professores na instituição que foram provenientes dessas vagas que a OAB negociou com o Ministério da Educação, de modo que os cursos na modalidade da distância pudessem estar, então, funcionando. Obviamente que aí, quando chega nos departamentos, os departamentos têm autonomia para decidir o que vão fazer com essa vaga. A única coisa que os próprios diretores de centros, coordenadores de cursos e chefes assumiram. Bom, esta carga, estou ganhando um professor, logo esta carga nós daremos, independentemente de quem vai dar. Quase todo mundo fez isso e aí os professores estão aí trabalhando, então nós temos sim um quantitativo de docentes para trabalhar diretamente com esta modalidade. Bom, em 2010, eu aceitei o outro desafio, que foi implantar a coordenadoria de processo de aprendizagem da Secretaria de Educação à Distância aqui da UFSCar, que era inexistente, né? Aí trabalhamos numa equipe multidisciplinar. Então, a gente trabalhou com os grupos que aquilo que a professora Maria explicava, né? São grupos interdisciplinares, então, trabalhava todo mundo junto. Trabalhava arquiteto, alguém da computação, pedagogos, tudo, todos os tipos de profissionais possíveis e imagináveis, e a gente pensava, se botava a pensar, como é que nós fazemos a nossa EAD com a nossa cara, né? Pedagogo aqui nessa mesa temos só eu e o professor Mil, né? E os demais não eram pedagogos, né? A professora Aline é psicóloga, a professora Sandra Bibi da computação, o Glauber da música, enfim, X. A gente tinha profissionais de todas as áreas. E foram esses profissionais que construíram isso que nós temos, né? Desculpem, claro que certamente eu vou esquecer aí das pessoas e das suas formações. E fez da gente ter que fazer muitos enfrentamentos. Não foi simples, não, tá? De terça-feira a gente tinha reunião, que de vez em quando saía até briga, assim, briga... isso não chegava, mas não era, nunca foi simples. Nós não estamos falando que era simples, mas a gente voltava, se repensava, botava novas reflexões em cima e fomos, aos poucos, criando um jeito de ser nosso, não sem conflitos. Então, vou dizer que, assim, que não é simples, é conflituoso, mas o produto, eu acho que é um produto que vale a pena, embora com conflitos. A gente não tem que ser amigo de todo mundo o tempo todo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito boa, a gente poder não ser amigo de todo mundo, né? Posteriormente, eu concorri à eleição aqui na universidade e assumi a pró-reitoria de graduação, que já deixo daqui uns 2 meses, mês e pouco. Nesse tempo, eu tive a ocasião de ser vice-presidente do Colégio de Pró-Reitores de Graduação e presidente do Colégio de Pró-Reitores de Graduação. E nele, eu consegui ter um grupo de trabalho, montei um grupo de trabalho para discutir EAD. Entrei em contato com o professor Luiz Dourado, do Conselho Nacional de Educação, e nele nós discutimos as diretrizes nacionais da EAD, até a pedido meu e do professor Luiz Dourado. Então, algumas instituições, porque a gente tem várias frentes abertas, a gente tinha uma frente de ações afirmativas, outra de formação de professores, outra de evasão e retenção, enfim. Então, nós estávamos em 5 ou 6 universidades, aí foi a Mato Grosso, a Universidade Federal do Mato Grosso, a Universidade Federal do Amazonas, a UFMG, a UFSCar, não sei se vou, a UNB, acho que era isso, né, Aline? Que contribuíram para, então, fazer esse debate das diretrizes. Nós encaminhamos isso ao Conselho Nacional de Educação para que o professor Luiz Dourado levasse, então, essa discussão no âmbito nacional.
nós já estávamos assim, com este governo, nós já estávamos já com a corda no pescoço, dado que os financiamentos foram completamente alterados, né? A proporção foi alterada, e a gente ficou com uma dificuldade de financiamento dos nossos cursos de graduação. Então, internamente, que perspectivas, né? Quais eram as perspectivas internas? Financiamento das próprias universidades, a gente não tem recurso para isso. Então, eles largaram a gente um pouco na mão em relação a essa ausência de financiamento. Acho que, enquanto se continua a discussão, né, com o governo federal, com a CAPES, porque a CAPES, num princípio, houve uma mudança de presidência, e a presidência, logo que assumiu, disse assim, olha, tira esses cursos de graduação daqui da CAPES, que a CAPES não financia a graduação. A CAPES financia a pesquisa e da pós-graduação. Então, assim, ficou muito claro para nós que estávamos numa luta dura em relação ao acesso ao ensino superior, pensando nas pessoas que não têm condições de poder fazer um curso presencial, estarem, se manterem aqui num curso que tem qualidade, e a gente recebeu um balde desse de água fria na cabeça, sem saber se a gente ia poder, o aluno sempre prejudicado, porque ele não recebe financiamento, ele não pode nem ser reprovado. Se ele reprovar, quem paga? Ninguém, alguém se vira para pagar ele, tá? Com os cortes de recurso orçamentário nas instituições, é muito difícil você pensar assim. Porque o nosso aluno presencial, ele pode repetir quantas vezes quiser nas disciplinas, né? Ele reprova 10 vezes, tudo bem, está dentro do prazo dele formar, está ótimo. Os nossos da educação à distância sempre ficaram na corda bamba. É uma criação de desigualdade absoluta, e que eu deixo aqui registrado o meu protesto. Né? Eu estou saindo, não tem problema nenhum. Agora é um bom momento para protestar. Agora, mais do que nunca. Já protestei lá no Ministério da Educação, já protestei no Conselho Nacional da Educação, protesto aqui também. Quer dizer, pelo menos deixo marcado que eu não fiquei isenta e omissa em relação ao descaso que se tem em relação aos cursos de graduação na modalidade EAD. Insisto que a Secretaria de Educação à Distância tem frentes que são diferentes do que apenas a da graduação, e que eu só estou tomando um pedaço da ponta do iceberg falando da graduação aqui. Né? Porque a nossa Secretaria de Educação à Distância, além dos cursos de formação e especialização, também faz a formação dos docentes da universidade para atender a 12772, que é da carreira docente. Então, nós temos a Prograde, a Secretaria de Educação à Distância, tem uma parceria. Uma das parcerias é a formação do docente ingressante da universidade, que é outra formação de professor também. Né? Então, nós temos lá todas as especializações, todas as graduações e mais a formação dos docentes da UFSCar. Então, não é pouca frente para meia dúzia de gato pingado. Já digo que é meia dúzia de gato pingado porque é mesmo. E é um meia dúzia de gato pingado muito competente, mas é meia dúzia de gato pingado. Então, com isso que eu queria dizer? Que, assim, acompanhando esses 10 anos aí de trabalho feito na educação à distância, eu acho que eu pude ter uma percepção bastante geral e uma atuação forte, pensando no âmbito, desde o local onde eu fui aprender a ser professora, coordenadora do curso, depois implantar a coordenadoria de processo de aprendizagem, e como pró-reitor de graduação, está à frente, levando essa discussão para o Ministério da Educação, levando essa discussão para o Conselho Nacional da Educação, porque eu entendo, né, que a educação à distância é uma possibilidade de acesso ao ensino superior gigantesca, e que é possível fazer isso com a qualidade que a gente tem conseguido fazer. Queria destacar que hoje a gente vai aprovar o regimento, e no regimento da nossa universidade, então, a partir de hoje, não haverá distinção entre a modalidade AD e nem na modalidade presencial, e que, para mim, é uma satisfação imensa ter podido participar desse processo como um todo. Então, eu queria agradecer algumas pessoas que me deram a oportunidade de estar com eles, às vezes brigando, às vezes não, mas que foi a professora Aline Reale, o professor Daniel Mil, a Joyce, que não vejo aqui, Valéria Sperducci, Sandra Bibi,
o Glauber, Santiago, porque sem esses parceiros eu não teria todo esse conhecimento que eu tenho hoje e que eu pude, inclusive, levar nacionalmente para esse debate e ver se a gente consegue avançar nessa modalidade. Lamentavelmente, este governo não tem reconhecido a importância que nós temos, né? E, infelizmente, eu temo por tudo isso que a gente tem construído até o momento, de ter dado um curso de pedagogia até melhor reconhecido do que o do presencial, colocado tudo em xeque, deixando de financiar algo que é extremamente importante para a formação nesse país. Obrigado. Com a palavra, o coordenador UAB na UFSCar, líder do Grupo Horizonte e presidente da comissão organizadora do CIED Imped 2016, o professor doutor Daniel Mil. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, João. Bom, eu queria começar pedindo desculpas pelo atraso. Nós tivemos uma dificuldade no começo, primeiro esperando nossos ilustres amigos aqui, a professora Vanikensky e o professor Antônio, e tivemos problemas ontem e anteontem com alguns atrasos e cancelamentos de voos pelo Brasil, e está sendo um desafio conseguir levar todo. Mas até agora deu tudo certo, então só um pouquinho de paciência nesse comecinho, mas a programação seguirá normalmente. A mesa ficou um pouco mais longa porque nós juntamos duas atividades, vocês vão perceber pela programação, para ver se adiantava um pouco em função do atraso. Não foi por conta do atraso do carro, viu? Mas aproveitamos para poder resolver dois problemas de uma vez só. Mas, enfim, um pedido de desculpa honesto e sincero por esse atraso. Bom, eu estou muito feliz aqui por estar com esse grupo agora, por estar nessa mesa de abertura dessa terceira edição do CIED por vários motivos, e principalmente porque, mesmo com as dificuldades, com os contratempos encontrados ao longo desse um ano que a gente tentou organizar esse evento, e muitos contratempos mesmo, a gente conseguiu realizar, fechando repetindo, e eu diria sem muito zelo, que conseguimos avançar bastante em relação aos anteriores. Nós tivemos uma edição em 2012 que consideramos um sucesso pelo alcance que teve. A gente não esperava alcançar a América Latina inteira, alcançar praticamente todos os estados do país com o evento. Conseguimos essa façanha. Conseguimos um total de, se não me engano, 160 trabalhos apresentados naquela ocasião. Em 2014, conseguimos avançar bastante nesse sentido. Não ficou nenhum estado em 2014 que não fosse representado por algum participante no CIED-PED. Todo o país participou por esse modelo que nós temos de ser um modelo virtual presencial. Então, aí, 3 a 4 semanas virtualmente, depois mais a etapa presencial. E agora, em 2016, a gente conseguiu avançar um pouco, ao menos em termos de tranquilidade, porque já tinha o know-how anterior, e também em termos de quantidades também. O número de participantes, o número de trabalhos. Saltamos de 200 trabalhos de 2014 para 630 agora em 2016. Foi mais que triplicou. Desses 630 submetidos, uma quantidade de 515 foram aprovados. Dos 515, as pessoas que reformularam o trabalho e reapresentaram chegaram. Ao final, ficamos com 460 trabalhos disponíveis no ambiente virtual, nos anais do evento. Enfim, por tudo isso e por muitas outras coisas, a gente ficou muito feliz. Eu fico muito feliz em estar aqui. Percebo, na etapa virtual e na etapa presencial, percebo aqui uma grande quantidade de amigos e colegas do país todo. Tem colegas, além dos convidados aqui, do país todo e de alguns lugares do mundo, Espanha e Portugal. Vejo colegas da USP, colegas da UNB, colegas da Unesp, colegas da UDESC. Então, tem aqui um grupo, sem citar todos, de Santa Maria, tem um grupo grande. Certamente não conseguiria citar todos, mas já fui cumprimentado por colegas de várias partes, de Minas Gerais, de Fortaleza e tudo mais. Então,
agradeço muito a todos vocês por vir prestigiar o evento nessa... Sabemos que São Carlos tem um deslocamento não muito adequado, e a julgar pelo que eu enfrentei ontem para hoje, de cancelamento de voos, não deve ir atrás, muita gente não deve chegar ainda, deve ter tido algum contratempo. Sabemos da dificuldade que é para chegar aqui e agradecemos por esse empenho, essa atenção e tudo mais. Só para não deixar de falar um pouquinho, as colegas e os colegas, como todos, já falaram bastante da UAB, da EAD, UFSCar, da SEAD e tudo mais. Agradeço a cada uma das falas, endosso cada uma das palavras que disseram, e para poder ganhar um pouco mais de tempo e não passar muito de 5 a 10 minutos na minha fala, eu queria dar um passo adiante. Então, já saltando um pouco essa parte da UAB e tudo mais. Em relação ao evento especificamente, nós só conseguimos essa façanha de crescer um pouco mais em relação ao que eu julgo ser um sucesso em 2014, porque nós tivemos um princípio, desde o começo, desde 2012, que é esse de facilitar o acesso ao conhecimento produzido nos grandes centros. E isso foi uma marca que a gente tentou reforçar em algumas frentes. Por exemplo, em relação aos valores das inscrições. A gente tentou manter um valor acessível para todo mundo, e variando de R$ 40, R$ 50, de acordo com a época que a pessoa se inscreve, até chegando em torno de 120, 130, para quem deixa para o finalzinho, para pessoas que já são professores e tudo mais. Nós temos certeza, 100% de certeza, que isso equivale a mais ou menos metade, se não 10% de alguns eventos da área, inclusive, e cobra um pouco mais. E isso faz com que mais gente participe. É uma tentativa de trazer mais gente para esse universo da academia e de compartilhamento, socialização e distribuição do conhecimento. A questão do modelo também é uma questão que eu convidaria mais gente a experimentar esse modelo. É muito interessante a discussão que acontece no ambiente virtual. Obviamente é bem trabalhoso, assim como fazer educação à distância. Eu percebi na fala de cada um dos colegas, cada uma das colegas que fizeram EAD conosco nesses 10 anos, o quão dizem de esforço que tivemos, quão esforço foi empenhado para que a EAD acontecesse aqui. No evento virtual é muito similar à mesma experiência. Ouvindo cada uma falar, parece-me que é muito simples de falar de como foi. A gente tem um pouco mais um certo tom de saudade de como foi, mas é sempre mais fácil falar do que a história de como foi. Mas isso é só para dizer que fazer educação à distância também como um evento científico também é possível, e temos ferramentas diversas que dá para explorar, além do que a gente já explora, que é Facebook, YouTube, Twitter, Big Blue Button, webconferência paga, assim como a Adobe, o Big Blue é a etapa gratuita, o Moodle, enfim, temos um universo de ferramentas que a gente pode somar e socializar para possibilitar. Muito interessante, e o sucesso que a gente tem alcançado, eu julgo que é basicamente, em boa parte devido a esse modelo virtual presencial, que a gente reserva aí 2 a 4 semanas para a etapa virtual, para o grupo se organizar, e depois mais 2 ou 3 dias presencialmente. Essa é a primeira vez que são só 2 dias, porque não conseguimos reservar o evento nenhum período de julho a dezembro estava disponível 3 dias seguidos. Esse auditório estava disponível 3 dias seguidos. Então, nenhum espaço da universidade conseguimos mais que 2 dias. Então, eu quis abrir o que é bom, na verdade, porque significa que a universidade está movimentada. Mas, de qualquer forma, a reserva foi feita em janeiro, e mesmo assim já não tinha dias disponíveis 3 consecutivos a partir de julho, que tinha que ser no segundo semestre, já pela nossa programação e por aí vai. Então, nós não tivemos abertura ontem à noite, por isso, amanhã tem a abertura, mais a primeira palestra. Bom, a forma de avaliação dos trabalhos também é um formato diferenciado do padrão dos eventos. A gente dá a oportunidade para o autor reformular de acordo com as dicas do autor. Ele envia para a gente reformula e valida ou não o trabalho e por aí vai. Isso ajuda naquele princípio de democratizar e ajudar a formar cientificamente as pessoas, até porque sou de um programa de pós-graduação, além da educação, de um outro programa que é Ciência, Tecnologia e Sociedade, então por isso esse empenho em fazer o professor Arthur também, desculpas,
o professor Arthur, eu, o professor Wilson e alguns outros colegas aqui, pode ser que tenha mais algum, não sei se tem mais alguém do CTS aí, essa ideia de socializar conhecimento, de democratizar acesso ao conhecimento e produção e divulgação está na nossa base de formação. Então, formar cientificamente também, letrar cientificamente também é uma preocupação nossa. Em relação ao pagamento, a gente não obriga que ninguém pague pela inscrição enquanto o trabalho não é aprovado, então só vem para o evento quem quer vir mesmo. Então, eu quero acreditar que todos vocês estão aqui pela vontade de estar conosco e não exatamente porque pagaram a inscrição e se o trabalho não foi aprovado, são obrigados a vir para cá. Então, essas coisas todas somam uma ideia de princípio do evento, que é democratizar o acesso ao conhecimento e por aí vai. São só 2 telas, não tem mais nada a dizer além dessa última tela aqui, e já arremato a minha fala. Eu queria dizer um pouco sobre os números do CIED-EMPED. Comentei já sobre os trabalhos, mas seria interessante a gente ter uma clareza maior, esse grupo aqui, uma clareza maior. Eu falei na webconferência de fechamento, etapa virtual, foi na sexta-feira à tarde, e repito aqui, nós passamos um pouco de 1.000 participantes, foram formalmente, eu vou falar por alto, mas foi 1.001, uma referência, espero que em 2018 a gente chegue a 2.001, uma referência ao Odisseia, a um filme tão utilizado na área de educação e tecnologias, e nós chegamos a 1.001 participantes dessa vez, entre apresentadores de trabalhos, moderadores, inscritos, na verdade. Nessa etapa presencial, nós teremos 4 mesas bastante ricas, que preparei com muito cuidado e convidei amigos e especialistas com muito carinho para compor cada uma delas, 2 mais voltadas para a educação à distância e 2 mais voltadas para a educação e tecnologias. O evento não é só de educação à distância, ele é essa preocupação maior de educação e tecnologias, e vamos ter aí 2 dias bem intensos, espero que bastante profícuo para todo mundo, com a expectativa que tenho, acho que vai ser muito proveitoso para todos. Então, é um total de 12 palestras presenciais, 40 palestras virtuais que nós tivemos, além daqueles 430 trabalhos que estão sendo apresentados virtualmente e ou presencialmente. Presencialmente são 208, muita gente não pode vir até aqui apresentar o trabalho, então fica só na etapa virtual. Então, daqueles 430, 208 apresentarão trabalhos amanhã, 104 pela manhã, 104 à tarde. Uma grande quantidade, então são 2 etapas, virtuais e presenciais, uma grande quantidade de avaliadores. Isso é um dos motivos também que fiquei muito feliz. Fomos pegos de surpresa, nós não esperávamos mais do que 200 trabalhos, então eu tinha preparado uma base de 380 avaliadores. A gente não gosta de mandar mais do que 2 trabalhos por avaliador. E aí, de repente, nos 2 últimos dias, passamos 4 meses com inscrições abertas para trabalhos. Em 2 dias, nós tivemos 3 vezes mais do que em 4 meses de submissão. É normal para o Brasil, não sei se os portugueses e os espanhóis, como a Ruth, o Antônio e a Tereza, poderiam nos dizer aqui, alguns outros colegas da Colômbia, que eu sei que estão por aí também. Então, não, é normal para o Brasil, mas não esperava tanto. Eu esperava o dobro, mas não 3 vezes mais do que a gente tivesse como... Então, saltamos de 150 a 180 trabalhos para 630, assim, em 2 dias. E foi uma preocupação boa. Ficamos felizes com o reconhecimento, com o prestígio do grupo por enviar os trabalhos, mas e aí, como é que vamos fazer para conseguir doutores para avaliar tantos trabalhos? Aí fiquei feliz porque fiz lancei um grito de socorro para algumas redes que tenho e conseguimos 780 e poucos doutores e mestres, e algumas pessoas só mestrando se sugeriram para participar, mas nenhum trabalho deixou de ser avaliado por ao menos 2 mestres mais doutor. Todos os trabalhos foram avaliados por ao menos um doutor e, como segundo avaliador, um mestre. E os especialistas ou mestrandos que se disponibilizaram a ajudar ficaram como terceiro avaliador. Então, fiquei muito feliz com essa passei a entender que a minha rede de amigos e colegas e colaboradores não está tão ruim, e o meu agradecimento imenso por essa colaboração. Colaboração dos avaliadores, colaboração dos participantes, colaboração dos colegas, um agradecimento especial aos colaboradores cedidos pela SEAD, que ajudaram muito nesse processo, especificamente o grupo que mais diretamente trabalharam aqui. Não vou mencionar o nome de todos, são mais de 100 pessoas colaborando para esse evento acontecer. Quando o Arthur comentou na minha pessoa, eu retribuo esse agradecimento a todos eles.
E esse agradecimento também aos colegas que vieram, sejam palestrantes, sejam os outros que vieram prestigiar, que já estiveram como palestrantes anteriormente, inclusive, como eu vi aqui a Wilza, vi alguns outros colegas que estiveram conosco anteriormente. Bom, então, teria outras coisas para falar sobre o evento, mas eu acho que, pelo avançar da hora, eu prefiro que a gente arremate a conversa aqui e que a gente possa dar início às atividades futuras seguintes do evento. Eu queria, só para não deixar de dizer, nós estamos lançando aqui, isso tem a ver com o CED-IPED também, nós, em cada evento, a gente prepara um livro com o evento anterior. Então, no evento de 2012, geramos um livro como a capa semelhante a essa, mas cor azul. Em 2014, nós elaboramos com os palestrantes um outro material, saiu esse livro com a capa alaranjada, e certamente já foi feito um convite, não sei se vai ser possível, mas espero que o grupo aceitem o desafio. Uma grande quantidade diz que sim, vamos pensar no outro para 2018. Não temos ainda um cenário claro de como será em 2018, porque eu espero estar em pós-doutorado, então temos que pensar como é que alguém vai pegar esse boi pelo chifre para executar essa encrenca boa que é realizar um evento que dá um trabalho do cão, mas é muito proveitoso e muito gratificante ter esse grupo aqui realizando. São 490 pessoas participantes, esse auditório vai encher mais ainda, espero que daqui para amanhã. Sabemos que alguns acabam não podendo vir, ou não vêm todos os quatro turnos, mas temos aqui um auditório já bem bonito, bem cheio de participantes, e eu espero que ele fique repleto daqui para o final do evento amanhã. Obrigado a todos vocês, obrigado ao João, que gentilmente colaborou para essa... É meu orientando, então colaborou para essa... Aqui é tudo na base do voluntariado. Não tivemos apoio financeiro de ninguém, então o que a SEAD, o AB, o grupo, o que não conseguimos financiar é tudo na base do voluntariado. E daí esse agradecimento a todo o grupo envolvido. Obrigado e passo a palavra ao João para ele dar prosseguimento. Tá ótimo. Só para não perder a oportunidade, João, aqui é a distribuição geográfica dos participantes do evento. Cada espetinho azul desse é uma cidade, não é uma pessoa, é uma cidade envolvida no CIED-IMPED. O Glauber, quem elaborou essa imagem, eu meio que roubei, mas ele é líder do Grupo Horizonte comigo, então tá em casa. Só para vocês verem que tem gente distribuído por todo o estado aí. Acho que só Rondônia que ficou sem dessa vez, pelo que vejo aqui. O restante parece-me que está bem... tem? Então não está mais. Então talvez você não tenha passado a sua cidade, que a gente faz isso aqui. Tá lá em cima, então tem. Enfim, de novo todos. Então, é uma boa ideia de como é bem significativa. Aqui a gente pegou só as cidades e espetou um bregueçozinho azul aí na cidade, mas se tem 100 pessoas numa mesma cidade, um espetinho só para saberem. Ok. Assim, nós encerramos, então, a cerimônia de abertura do CIED-IMPED 2016. Eu convido a professora Aline Reale para permanecer no palco e os outros ilustres integrantes da mesa para ocuparem seus lugares à plateia e acompanharem, então, a primeira mesa redonda do evento, que será com o tema Educação à Distância em Questão, cenários, estratégias e modelos pedagógicos, que nós daremos início a seguir. Muito obrigado.